boa noite, ou dependendo da hora que você possa assistir, bom dia e boa tarde também. Espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Francisco, professor em formação de Biologia do Proenja, e este é o nosso quinto vídeo sobre o material que receberam para enriquecer nossos encontros, ilustrar o conteúdo e auxiliar nos estudos de vocês. O nosso vídeo de hoje é um pequeno resumo sobre imunidade e vacinas, que são temas muito importantes para os estudos em biologia e bastante atuais. Nesse momento, nossos corpos precisam estar em dia com o sistema imune para nossos anticorpos enfrentarem invasores e também estamos na expectativa por uma vacina, que poderá ser a melhor arma da sociedade contra uma pandemia causada por um vírus. Mas afinal, o que é imunidade e como funcionam e para que servem as vacinas? O sistema imunológico humano serve como uma proteção, um escudo ou uma barreira que nos protege de seres indesejáveis, que são os antígenos, que tentam invadir nosso corpo. O processo de defesa do corpo através do sistema imunológico é chamado de resposta imune. Existem dois tipos de respostas imunes: a imunidade natural e a imunidade adquirida. A imunidade natural é a nossa primeira linha de defesa. Esse tipo de imunidade nasce com a pessoa, representada por barreiras físicas, como a nossa pele, barreiras químicas e biológicas. A imunidade natural também é representada pelas células de defesa, como leucócitos, neutrófilos e macrófagos. A imunidade adquirida, como o nome nos diz, é adquirida ao longo da vida, tais como os anticorpos e vacinas. Constitui mecanismos desenvolvidos para expor as pessoas com o objetivo de fazer evoluir as defesas do corpo. A imunidade adaptativa age diante de um problema específico. O sistema imunológico é formado por diversos tipos de células e órgãos. As células de defesa são os leucócitos, linfócitos e macrófagos, mas não se preocupe com esse nome, pessoal. Essas células têm as funções de produzir anticorpos para proteger o organismo, reconhecendo e destruindo os micro-organismos infecciosos, como bactérias, vírus, e destruindo os restos celulares lesados. Os órgãos do sistema imunológico são divididos em órgãos primários e órgãos imunitários secundários. Então, nesses órgãos, eles produzem as células que protegem o corpo, que vão defender nossos organismos. Quais as diferenças entre anticorpos e antígenos? Os anticorpos são estruturas proteicas encontradas no plasma sanguíneo. Sua função principal é a defesa do organismo, os quais atuam diretamente contra micro-organismos invasores, que podem causar diversas infecções e doenças. Os antígenos são os agentes invasores que causam diversos problemas de saúde no corpo. Eles podem ser bactérias, fungos e vírus. Mas, professor, como funcionam os anticorpos? As proteínas de anticorpos são produzidas e secretadas pelos linfócitos presentes no plasma sanguíneo. Assim que eles reconhecem o antígeno que ameaça o corpo, prontamente produzem os anticorpos para atacar o agente invasor. Dessa forma, eles impedem a multiplicação do agente invasor, inibindo a ação de toxinas liberadas, colaborando com o sistema imunológico do corpo. Quando o sistema imunológico não funciona bem, gente, ele está abaixo, ele diminui sua capacidade de defender o nosso corpo. Assim ficamos mais vulneráveis às doenças, tais como amidalites ou estomatites, infecções na pele, herpes, gripes e resfriados. Vamos falar um pouquinho de vacinas. As vacinas são constituídas por agentes patogênicos, vírus ou bactérias, enfraquecidos ou mortos, ou seus derivados, como um pedaço de DNA do vírus. Eles estimulam o sistema imune a produzir anticorpos, os quais atuam contra os agentes patogênicos causadores de infecções. As vacinas são seguras e, embora algumas possam desencadear algumas reações adversas, como dor no local da aplicação, mal-estar e febre, as reações adversas geralmente são leves e de curta duração. Trata-se da principal forma de prevenção de inúmeras doenças. E é importante destacar também que as vacinas não são responsáveis pelo desenvolvimento de qualquer transtorno. Como as vacinas funcionam? Quando o indivíduo entra em contato pela primeira vez com um antígeno, o organismo inicia a produção de anticorpos para combatê-lo.
No entanto, este processo é demorado e o indivíduo acaba desenvolvendo a doença causada pelo antígeno. As vacinas atuam por meio do desenvolvimento da chamada memória imunológica. A introdução do agente patogênico morto ou enfraquecido, ou seus derivados no organismo, estimula o sistema imune a produzir os anticorpos. Futuramente, quando o indivíduo se infectar com aquele agente, o organismo produzirá uma resposta imunológica de forma mais rápida para destruí-los. Chamamos esse processo de resposta imune adquirida. Vamos falar um pouquinho da importância da vacinação. As vacinas são a principal forma de prevenção contra diversas doenças. Assim, elas não protegem apenas o indivíduo que foi imunizado, mas toda a comunidade, pois aquele indivíduo, ao não adoecer, também não se torna vetor de uma doença transmitindo-a às demais pessoas. Quanto maior a quantidade de pessoas imunizadas, menor a chance de uma doença se desenvolver na comunidade. Muitas doenças já foram erradicadas graças à vacinação, como a paralisia infantil erradicada no Brasil desde o ano de 1989. No entanto, a falta de vacinação faz com que muitas doenças voltem a circular, como é o caso do sarampo, que havia sido erradicado nos continentes americanos no ano de 2016 e o vírus causador voltou a circular no país em 2018, gerando novos casos da doença, inclusive mortes. Um breve histórico da vacinação no Brasil. Essa imagem não está muito boa, mas no material de vocês têm uma imagem muito legal. As primeiras vacinas foram descobertas há mais de 200 anos. A vacinação no Brasil iniciou-se em 1904, quando, diante de um surto de varíola, Oswaldo Cruz iniciou campanhas de saneamento e imunização na tentativa de imunizar toda a população. Atualmente, o país possui o Programa Nacional de Imunizações, com um calendário voltado a grupos específicos. Não apenas as crianças devem ser imunizadas, pois existem vacinas que devem ser aplicadas na adolescência, como a vacina contra o HPV. Idosos devem vacinar-se contra a gripe, pneumonia e tétano. Gestantes também devem ser imunizadas contra a gripe, tétano e rubéola. Além disso, existem outras vacinas que devem ser aplicadas em situações específicas, como em casos de viagens a determinadas regiões. No Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, são disponibilizadas gratuitamente vacinas para mais de 20 doenças. Qualquer pessoa pode ser vacinada nas unidades básicas de saúde ou postos de saúde. Para isso, basta apresentar o cartão de vacinação que serve para comprovar a situação vacinal do indivíduo. Este vídeo termina por aqui. Vocês gostaram? Espero que tenham aprendido um pouquinho. Tentem fazer os exercícios do final do mini capítulo 5, chamado de Imunidade e Vacinas. Lembrem-se que estou à disposição de vocês e também aproveitem nosso horário de monitoria. Obrigado e até a próxima.